Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho mostrar-vos um vídeo de Donald Trump em que ele basicamente nos diz o que é que vai fazer sobre a ideologia de género, sobre os homens e as mulheres disputarem os mesmos desportos na mesma categoria, e vocês sabem exatamente de que é que eu estou a falar, e tantas outras coisas sobre atitudes que ele vai tomar, tendo em conta que Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América e foi eleito com uma larga maioria e que era pouco expectável pelos meios de comunicação tradicionais, mas eu acho que só era pouco expectável para pessoas que fossem intelectualmente desonestas, porque efetivamente não há comparação nenhuma do ponto de vista de candidato entre Donald Trump e Kamala Harris, e portanto vamos ouvir o recém-eleito presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e vamos... isto não tem legendas, a aplicação que eu utilizo para colocar legendas nos vídeos está em manutenção no dia de hoje, não consegui utilizá-la, no entanto eu faço uma breve tradução no fim do vídeo, para aqueles que tenham mais dificuldade em inglês, uma coisa rápida só para explicar o conteúdo, para aqueles que não tiverem, ouçam o vídeo, para os que tiverem passem o vídeo à frente se quiserem, ouçam no fim que eu faço uma breve tradução sobre este assunto. Vamos então ouvir. Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credentialing body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, and we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parents' consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Bom, meus caros, e este era o vídeo que eu tinha para partilhar, basicamente uma breve tradução para vos explicar o que é que foi dito para aqueles que tenham mais dificuldade. Basicamente Donald Trump diz no início do vídeo que todos os professores que possam insinuar às crianças a quem lecionam que podem estar presas no corpo errado porque têm um género diferente, vão enfrentar consequências legais, nomeadamente do ponto de vista da discriminação sexual. Donald Trump assume também que vai avançar com algumas medidas para que se implemente a educação sobre a família nuclear. Fala também sobre a questão das mulheres e dos homens estarem nos mesmos desportos ao mesmo tempo, nas mesmas categorias. Vocês sabem, lembram-se perfeitamente do que se passou nos Jogos Olímpicos, daquele combate de boxe que efetivamente já se veio a descobrir que a pessoa envolvida era um homem, portanto já sabemos todos disso, já há um relatório médico que indica a presença de órgãos genitais masculinos e portanto isso já não é uma novidade para ninguém e basicamente foi isto, salvo alguma, era muita informação e portanto posso-me ter esquecido de alguma coisa, mas basicamente foi isto. Portanto, Donald Trump assume o seu combate vai avançar, o seu combate contra a ideologia de género, contra estas políticas identitárias de esquerda do ponto de vista da ideologia de género, que é uma invenção, à semelhança do que o recém-eleito presidente dos Estados Unidos da América disse, é uma invenção completa, quer dizer, a biologia provou há imenso tempo, só há sexo masculino e feminino, tudo o resto são derivações do foro psicológico, e eu acho sinceramente que estas pessoas que acreditam que podem estar presas no corpo errado, não são pessoas maldosas, eu acho que são pessoas que precisam de ajuda, porque eu acho que isto é uma questão do foro psicológico, e portanto, se essas pessoas precisam de ajuda, que não se glorifique aquilo que para mim é uma condição psicológica que precisa de acompanhamento. E portanto, eu acho que essas
essas pessoas não devem ser maltratadas, não devem ser vistas como pessoas mal intencionadas. Eu acho que são pessoas que devem ser acompanhadas por um psicólogo ou por um psiquiatra, porque são pessoas que estão com algum problema do foro psicológico. É a única razão pela qual eu vejo que isso possa ser avançado, e não se devem glorificar problemas do foro psicológico, muito pelo contrário, devem ser combatidos, e combatidos com apoio psicológico nos ramos onde isso for possível fazer. Acho que nada tem a ver com novas descobertas da biologia, estamos a falar apenas de ativismo, estamos a falar apenas de ensino ideológico que nada tem a ver com a realidade, e tem que ser combatido, meus caros, nas escolas, nas faculdades, tem que ser combatido, e efetivamente a família nuclear é a base de qualquer sociedade, e portanto a família nuclear ser encorajada não é nenhuma forma de fascismo ou de conservadorismo extremo, sei lá, alguma coisa que possam dizer por aí. É a única forma que faz com que haja reprodução. Eu sei que isto pode ser uma novidade para algumas pessoas de esquerda, mas adivinhe-se, só há reprodução entre sexo masculino e feminino. E Donald Trump disse também, que foi uma das coisas que eu me esqueci de traduzir, que em vez de fazermos aquilo que a esquerda quer, que é eliminar aquilo que nos torna diferentes entre homens e mulheres, é celebrar as diferenças e celebrar aquilo que nos torna únicos, efetivamente. Não devemos eliminar as diferenças ou procurar eliminar as diferenças através de políticas identitárias e através de uma narrativa completamente ridícula que nos diz que somos todos iguais, que homens e mulheres é a mesma coisa, que não somos todos iguais. Iguais perante a lei, sim senhora, mas não somos todos iguais. Temos categorias, temos características biológicas diferentes, temos proeminências temperamentais, digamos assim, diferentes. Os homens são diferentes do ponto de vista psicológico e físico das mulheres. Não tem nada a ver, são coisas distintas. Obviamente que estamos a falar em média. As características biológicas dos homens e mulheres são diferentes. A produção de testosterona, os cromossomas, N de coisas são diferentes, e ainda bem que assim são. Portanto, se somos diferentes, vamos celebrar essas diferenças, ter em conta que as temos e ser realistas sobre aquilo que é a nossa biologia. Quer dizer, não vamos confundir um homem e uma mulher. São coisas diferentes. Iguais perante a lei, obviamente. Se um homem e uma mulher desempenharem a mesma função, fizerem as mesmas horas extra, forem igualmente competentes, devem receber o mesmo salário. Sem dúvida nenhuma, não é isso que está em causa. Agora, quando dizemos que o homem e a mulher devemos preencher com cotas em empresas, homens e mulheres, para termos 50-50 em todos os cargos, quando sabemos, por exemplo, que há áreas dominadas pelas mulheres, nomeadamente de enfermagem e psicologia, agora assim de cabeça, não quero estar a dizer baboseira, mas assim de cabeça, sabemos que há áreas de estudos na faculdade, por exemplo, que são dominadas por mulheres, enquanto que há outras que são dominadas por homens, em sociedades livres. Não estamos a falar de sociedades tirânicas em que temos que escolher objetivamente aquilo que o governo nos diz. Em sociedades livres, temos sociedades diferentes e, portanto, a diferença não é uma coisa má que deve ser combatida, é uma coisa que nos torna únicos e que deve ser celebrada, e ainda bem que assim o é, e Donald Trump faz questão de enfatizar isso, e fico muito feliz que assim o seja. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.